Bom, vamos dar continuidade às nossas jornadas. Antes de apresentar a professora, eu quero relembrar que às 20 horas temos a peça Liberdade, Liberdade, porque em alguns programas aparece como 20 horas e outros 20 e 30. Na verdade, é às 20. E é lá em Velho Sarsfield e Caceiros, na sede do Centro da Faculdade de Línguas. E depois aqui da conferência tem mais mini cursos, que termina às 7h15 por aí. E aí, meses de conferências. As comunicações. Isso são grupos de 3 pessoas. Eu quero dizer que termina às 7h15 e que aí tem alguém voando para lá. Porque às 8... 15 minutos, depois vamos para lá. Pois, termina às 7h15. Mas conversamos, se lembra da proposta para de fechar. encontrar... Isso. E aí vamos para lá que com certeza não vai começar às 8, então, né? Vai começar junto com o jogo da Argentina, 8h30. Tem jogo. Bom, 20 algo, liberdade, liberdade. Jerusa Queiroz Coutinho é historiadora y tiene una maestría en educación en la Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, en Brasil. Es profesora adjunta concursada en la Universidad Nacional de Salta, responsable de la cátedra Idioma Moderno Portugués, nivel 1 y 2. También dicta los seminarios Comprensión de Textos en Lengua Portuguesa, Literatura Brasileña y Historia de los Medios de Prensa en Brasil, por el Departamento de Lenguas de la Facultad de Humanidades. Ha desarrollado investigaciones sobre diccionarios y enciclopedias brasileñas, con especial destaque para el dicionario do folclore brasileiro de Luiz da Câmara Cascudo. Actualmente estudia textualidades desde el concepto de tejido, explorando diferentes suportes físicos, lo que algunos vieron ya hoy en la mañana en su minicurso. Fue curadora de las muestras Memoria Hecha de Retazos, es coordinadora y productora del programa radial Lenguas en Sintonía desde 2012 hasta la fecha y del proyecto Mi Universidad, Mi Pueblo, que integra un banco federal de programación radial, Radio FM, UNSA y Asociación de Radios Universitarias Nacionales. Bueno, desde la palabra con la maestra Jerusa, quien nosotros personalmente ya nos conocemos hace como 15, 18 años. Y bueno, con la palabra entonces Jerusa. Eu vou passar o microfone para ela porque ela anda meio mal nas palavras vocais. Não, o que acontece é que é a primeira vez que eu dou uma conferência, então eu estou querendo aproveitar todos os benefícios que se dão as conferências, tá mentira? Assim, ar-condicionado, cafezinho, água. Bom, antes de começar, gostaria de apresentar a vocês. Nós temos uma curadora nesse projeto que hoje de manhã deu um mini curso, que é a licenciada e artista Maria Laura Gutierrez, com um aplauso, porque ela não é da área. Inclusive, deu tempo da gente compor a foto, fez uma performance para a gente, é muito lindo. Muito obrigada. Bom, vamos começar. Um agradecimento enorme à comissão organizadora, o Richard, o Luiz, a Maria Lúcia, gente que a gente não gosta de dizer Maria Lúcia, que a gente milita nisso como vocês há muitos anos, né? Pela associação, também, no nosso caso, para instalar o português no Noroeste, no meu caso particular na UNSA e tudo. Então, a gente aqui está colaborando um pouquinho nesse devir histórico do português na Argentina. E é só isso. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada. Com muito carinho eu fiz esse trabalho hoje para vocês. Bom, vamos passar?
Antes de começar, eu queria que a Maria, vou dar 2 minutos a Maria Laura, para ela explicar para vocês um pouquinho de nada, o logo, o escudo da Universidade Nacional de Salta. Ficou pendente hoje de manhã no mini curso. Bueno, hoy día a la mañana tuvimos una pequeña charla de que en Salta se da una característica muy fuerte de esto de artistas que llegaban de afuera y se quedaban a vivir en Salta. Si bien Osvaldo Juane, que es el artista que diseña este logo, no es el caso, es un salteño original, pero todos sus compañeros eran personas que llegaban de otro lado y que veían que Salta estaba como culturalmente muy de un modo muy precario, entonces trataban de hacer actividades teóricas, intelectuales y artísticas para que despierte un poco la ciudad. Entonces Juane forma parte de ese movimiento que es del 30 al 60 y donde estaba Castilla, Cuchi Leguizamo, bueno, un montón de artistas y poetas muy conocidos. Entonces en esa integración, que ahora se habla mucho de interdisciplinaridad, pero que en ese momento ni se la nombraba porque era natural, los poetas circulaban con los artistas plásticos y era toda una misma, los cantantes, bueno, todo el movimiento así fuerte cultural. Surge esta idea de hacer a través de un poema de Castilla que se llama Mi sabiduría viene de esta tierra, que si ustedes, bueno, lo ven un poquito más ampliado, tiene todos los elementos gráficos de la ciudad. Sí, no importa, cualquier cosa, porque tiene el sol, el cabildo, las casas, bueno. Y investigando un poco también los artistas nos damos cuenta, porque es muy pregnante esta imagen, es más, la UN se hizo concurso y nunca lo pudo cambiar, porque la gente vuelve a elegir ese escudo, que el que sabe algo de gráfica se dará cuenta que es muy complejo para reproducir y que tiene que ver con la huella digital también. Que también tiene mucho de esta estética medio barroca americana. No sé si vieron las crónicas de Guamán Poma, hay como una... Bueno, la obra de Juane y de todos estos artistas Pret y García Vez ha sido muy interesante en Salta. Así que bueno, nos dejó este logo que casualmente fue justo en la época del proceso y que ellos justamente tenían como una cuestión así medio de persecución ideológica, pero lograron entrar legalmente antes de que suceda todo y quedó, y bueno, la UNSA tiene este hermoso logo que les hace renegar a los diseñadores, pero que se sigue teniendo como una imagen muy viva, ¿no? para el sector. Y no solo el sector universitario, en Salta la universidad está lejos, como un campus también, separado de la ciudad, y si hay algo en que los artistas y la comunidad se encuentran es como en el logo, digamos, como que todo el mundo adhiere a esa imagen muy pregnante. Eso, más o menos. Como trabajamos hace 2, 3, 4 años, ella siempre comenta que lograr que la composición entre la figura y la letra es una feliz combinación en ese caso, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí empezamos. Después van a entender que vamos a mostrar ese logo hecho tejido. ¿Sí? ¿Podemos? Bueno, esa es una imagen nueva en el campus también, la facultad de Walpac, que é um muralista. Ai, perdão, desculpa. Essa é uma imagem nova, Walpac, que foi inaugurada agora. Também serve para a gente mostrar o nosso lugar aí, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar agora. Agora sim, vamos lá. Corte, costura e um dedo de prosa para o português como língua vizinha será arte, e seguramente vocês vão lembrar da canção do Cantada por Fagner. Vamos lá? A ancestralidade da leitura, da língua, da cultura, presentes na ancestralidade da costura. Podia ser da comida também, da cozinha e outras práticas. Do crochê, que vamos falar também aqui. Aí vem um poema que eu gosto muito, do Dominguinhos. Tarde, toda tarde vai fiando, a costureira no silêncio a costurar. Noite no bordado vem chegando em retalho e põe suas estrelas no lugar. Eu gosto muito desse poema porque me remete diretamente ao padre Antônio Vieira, que dizia que a perfeição do céu está na não geometria, no acaso
A perfeição de Deus está no acaso que ele distribui as estrelas no céu. Quem comenta essa passagem, nunca sei se é capítulo 4 ou 7 de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. O capítulo se chama O Semeador e o Ladrilheiro e o Semeador, que é um capítulo, para mim, maravilhoso. Também era bem polêmico com esses caras aí que você falou. Ela não quis dizer, mas o que tem por detrás disso é boemia mesmo, né? Vamos lá. Pois aí eu escrevi um texto que, em homenagem às costureiras, porque eu adoro costureira. Desde criança eu tive uma tia costureira. Vou ler para vocês. Fazendo serão sempre foi assim. Trabalha contra turno mientras dormia. E depois eu acordava e escondia, espiava que cozia e cozia. Na mesa que era ampla, empilhados os pedidos e também os papelzinhos com as medidas, os figurinos, os moldes. E muitos retalhos coloridos. Era uma enorme mesa da sala de costura situada entre a cozinha e a barbearia do meu tio. Tinha também almofadinha para os alfinetes, agulhas muitas espalhadas, dedais, caixinhas de costura e 2 tesouras pesadas e afiadas. Eu olhava com a minha pouca altura entre os pés daquela mesa altar. Quando trabalhava, o metro pendurado no pescoço e o giz atrás da orelha brincavam de esconde-esconde entre o cabelo e as orelhas. Tinha dedos ágeis e delicados. E sempre dizia, tem que saber trabalhar com os tecidos, tem que saber trabalhar com as fazendas. Toda costureira diz isso, né? Acariciava os cortes, imaginando o produto final. Que destino, que baile, que encontro amoroso esperaria pelo belo vestido que estava por cortar e costurar. E sugiro a vocês a leitura de um apólogo de Machado de Assis, o conto do apólogo de Machado de Assis, que inspirou esse breve texto. Podemos? Mas então a nossa primeira peça, que inspira uma série de trabalhos que estamos refletindo hoje de manhã e agora, com arte textil, podemos dizer, feita por não artistas, entre aspas. Sim? Essa peça é de 2014. Hoje, diferente do que eu costumo fazer com vocês, eu gosto muito de ler textos em voz alta, mas hoje a gente vai ter mais imagético, tá? Por causa que a gente está trabalhando com tecidos, com arte textil. Essa peça, que mais ou menos tem 3 metros por 2, é uma obra grande. O pessoal que me acompanha sabe que a gente fez essa peça entre 2013 e 2014, e eu não trouxe essa peça, porque ela é muito pesada, e pesada também de histórias. Então, eu não queria carregar também tantas histórias e me emocionar muito. Então, essa peça, ela gerou um trabalho que começamos a fazer com Maria Laura Gutierrez como curadora da mostra, licenciada, artista com formação universitária, mas antes de tudo é artista e gestora de trabalho na cidade de Salto. Então, essas peças, era uma cortina, se chama Manta de Retaço. Sim? É tempo de costura, mas antes convido vocês a pensarmos juntos e juntas na vida escondida das palavras e expressões de Ivone Bordelois nesse livro maravilhoso, Etimologia das Paixões. No que elas, as palavras, podem estar discretamente dizendo ou guardando, de forma latente, e desde tempos. E ainda, quando a deixamos um pouco de lado, numa dessas caixas de palavras, como as que estão lá no País da Gramática, visitado por Narizinho, Pedrinho e Emílio, elas contêm um devir que denota permanência e até mesmo resistência. E para isso eu escolhi a palavra, às vezes sai em portunhol, porque o texto está em espanhol, e eu adoro portunhol, de passo assim, eu estou muito tranquilo. E para isso foi escolhida a palavra chita. E usamos a chita que está lá, é a chita que usamos para uma obra que eu esqueci. A outra eu não quis trazer, e essa eu esqueci. Mas aí vocês não ficam preocupados, não? Que tem uma mala aqui embaixo, que era da minha mãe, assim, que está cheia de história. Nós somos mambeme que trazemos história. A palavra chita, aí eu botei as palavras chita, chitão, chitaria, chitinha. Eu tirei essa foto do dicionário do Weiss, desse grande inventário lexicográfico. Hoje eu vi um trabalho sobre lexicografia que estava muito legal. E aí vocês podem ver que lá em cima, chita tem vários significados, mas um deles é o leopardo, porque chita etimologicamente vem de mancha. Vamos passar um pouquinho, depois a gente volta a essa. Pois aí eu fui no dicionário de etimologia do Geraldo da Cunha, e aí encontrei que chita é um tecido ordinário de algodão,
sim, estampado a cores, o registro é do século XVIII, do neoárico, que é derivado do sânscrito, chitra matizada. Aí você entende porque chitra é la mancha, né, a coisa manchada, o animal malhado, daí também vem a palavra malha. Então está tudo muito relacionado no campo das palavras. E esse exercício é muito interessante, muito cheio de significações. Vamos voltar então para essa. Aí está a chita. Então, logo depois vocês vão ver que o chitão, não sei se dá para ver, mas eu leio para vocês, o chitão é muito engraçado, porque o chitão ele pode ordenar silêncio, sim, da etimologia do francês. Mas também o chitão, o textil, é uma chita estampada com desenhos grandes, da etimologia chita-ão, chitão, sim? E chita lá em cima também tem raia chita, sim? Chita também pode ser o leopardo ou guepardo, lá está a etimologia inglesa. E a etimologia do sânscrito, então, é a chita, chitão que a gente tinha falado. E a chitaria, que eu adorei, é a fábrica ou armazém de chitas. Hoje é 15, se eu não me engano é hoje, na Praça de Santos-Penha, na Tijuca, onde funcionava uma chitaria, sim? Eu tenho a impressão que tem uma música do Noel Rosa que fala de uma fábrica que passa nessa chitaria, mas eu não tenho certeza. Tem os livros do Noel, venho pesquisando, se vocês tiverem o dado, por favor, depois me passem. Mas hoje tem um Festival da Chita. Estamos recuperando desde o desenho gráfico, desde todos os espaços também da escola, do estético, da arte popular, o que a chita representa para o Brasil e para a cultura também latino-americana de alguma maneira. Então, depois desse breve passeio simbólico, porque existem outras palavras que a gente podia usar, mas eu escolhi a palavra chita para hoje, por quê? Já vamos saber, vamos passar. Aí tá. Chita, tecido de algodão de bom valor, estampado em cores, fazenda de algodão barata, rala, etc. Não? Lúdico, vaza sem valor no jogo de cartas. Que a palavra tem inúmeros significados. É um campo léxico muito interessante aí do Wise e do Geraldo da Cunha. E seguimos. No nosso dicionário carro-chefe não está a palavra chita. Ele não a registra. Mas ele registra muitas palavras que vamos trabalhar hoje. E ele nos permite trabalhar um conceito meio, talvez, demodé, que é o conceito de carga cultural que eu tirei do Pedroso. E vocês vão ver com o Gabisson, toda essa linha sedentista que combina muito com a forma como eu trabalho. Então, o cascudo, ele sim veio trabalhando sistematicamente com o cascudo, tentando traduzir os verbetes que são trabalhados pela questão, principalmente da digressão enciclopédica que o texto verbete nos permite, porque eu trabalho não com gente com formação linguística, necessariamente eu não trabalho com eles, mas a gente trabalha com o pessoal que tem boa formação em análise de discurso, em compreensão de texto, o pessoal da comunicação, de letras, mas também trabalho com filosofia pouco, porque o pessoal de filosofia escolhe mais alemão e francês, né? Mas os casos que a gente teve de alunos de alemão, de filosofia, foram bastante graves. Eu estou há 10 anos, a cátedra fez 10 anos, ou seja, uma matéria instalada há 10 anos, nada mais, numa universidade de 40 e poucos anos. Assim, que é tudo novo, tudo adolescente em salto. Bom, então, a gente trabalha muito o conceito da carga cultural através dos verbetes do cascudo, e o que a gente vem fazendo faz 3, 4 anos é traduzir isso numa linguagem estética através do texto, como vocês estão vendo. Por favor. Bueno, como a gente sempre ilustra o trabalho, hoje todo mundo é muito imagético, a gente vai ilustrar o trabalho aqui com as imagens produzidas nesse périplo. Esse é um trabalho que vocês viram hoje de manhã, é uma bandeirinha gigante, né, em homenagem ao poeta Manuel de Barros. Ele foi feito numa localidade chamada Serrijo, justamente onde nasce o carpista, que é um dos parceiros do Leguizamon, muitos de vocês conhecem. A gente estava na estação de trem de Serrijo, onde nasceu o poeta Manuel Carpista. Mas, na verdade, essa atividade foi feita em homenagem e em diálogo com o Manuel de Barros, pelo centenário, passando um ano fazendo epígrafes aí com o Manuel de Barros. Agora sim. Seguimos com a chita, porque vocês viram que nós usamos duas chitas, uma geométrica e uma florida, né? Pano do povo, presente também na literatura, no teatro, no cinema, pano colorido nas festas populares, nas mesas do povo, tecido ordinário, já vimos, né?
Foi a fazenda floral geométrica ou figurativa que enfeitou a roupa do escravo. No entanto, o seu uso perdura como um gesto de resistência, que se dá pela via estética, porque está sendo muito recuperado na via estética, ou redescoberto por alguns que desconheciam ou desvalorizavam, não sei, e pela fresta da memória emotiva que une a brasilidade. Matreira, travessa e cheia de provisória suntuosidade, porque no cheiro de nova, engomado, ostensivo, a gente sabe que isso é provisório, porque a chita é vagabunda. Ela depois, ela perde a cor facilmente, por isso a gente não lava as peças que a gente está fazendo. A chita se oferece dócil ao carinho das mãos que a tocam. E nisso esconde uma fina tradução da interculturalidade. Dessa interculturalidade presente em sociedades simples e na cultura popular. No que se toca, no que se come, no que se cheira, está o potente elemento propulsor do diálogo. Assim a gente gosta de trabalhar, né? A sua possibilidade transformadora da chita e seu trajeto por tantos anos de história conforma um signo interessante para o jogo dialógico entre línguas e culturas vizinhas. E aí a chita virou uma bandeira do Brasil. Essa eu não trouxe, essa eu esqueci. Vocês estão vendo que é uma bandeira que começou a ser feita no dia 7 de setembro, em função do que são jovens, são estudantes que têm acesso à informação política e têm posicionamentos. Nossa faculdade tomou uma posição interessante desde o Conselho Diretivo sobre a questão política do Brasil. Então, eles, aí, nessa tradução estética, puramente estética, a gente está explicando o que a gente quer do Brasil. E a base é uma chita. Um chitão, perdão. E a chita se presta, como a copla, a tatuagem, a feira, as sereias, os empanados. E você dizia uma coisa, qual era? Reboçado? Explica. Nosotros preguntamos en Salta a Mariana Callizo, ¿la ubican? Una coplera. ¿Cómo se llama el atado que llevan las mamitas, digamos, con el bebé? Y dice que se llama rebozo. Claro. Como uma milanesa. Sim. Como peixe romana no Brasil. Então a gente... E é maravilhosa essa metáfora, não? Então, aí eu coloquei os empanados também por causa dessa coisa do envolvimento que a gente tem na empanada e muitas outras coisas que são muito ancestrais, que a gente não vai brigar aqui como no Brasil e Argentina, não é um jogo, é uma coisa comum a todas as nossas culturas. E também as bandeiras que as flâmulas que nos acompanham também com com muita ancestralidade. Elas, tudo isso, a chita e todos esses elementos que estão em vermelho, vocês notam que eu usei a cor da chita para a gente jogar um pouco com essa questão colorida inspirada. E tudo isso se presta ao jogo também lúdico, ali vocês vão fazer referência ao jogo lúdico da vida, do batido, ao jogo lúdico de transpor fronteiras. Podemos? E para bandeiras, especialmente, que foi o trabalho que a gente fez esse ano, a gente trabalhou com um autor sugestão da nossa curadora, que é o Jasper Jones, que ele só faz intervenções sobre a bandeira. O que vinha muito bem para a gente quebrar essa ideia da bandeira oficial do Brasil no momento de discussão política. Ou seja, uma experiência estética muito interessante, muito apoiada no Imagético, mas a gente já tinha feito alguns trabalhos antes, daqui a pouco a gente já vai começar a mostrar a vocês. O Jasper Jones, a curadora, foi e falou, antes de fazer a bandeira do Brasil, a gente está falando em agosto, antes do 7 de setembro, a Maria Laura foi na nossa sala de aula e explicou o trabalho do Jasper Jones, que é um trabalho interessantíssimo de intervenções e criações. Ele só trabalha com a bandeira dos Estados Unidos, aí é uma síntese dela, me passou na internet. E aí a gente volta com a nossa bandeira. Então o pessoal conhecia e tinha um link de diálogo com o Jasper Jones. Pedaços de uma cultura genuinamente mestiça que aceitamos acriticamente como parte de uma realidade dividida. Genuinamente mestiça, eu insisto muito com essa ideia, porque eu não conheço cultura que não seja mestiça, assim, comecei assim, é genuinamente mestiça.
Acho que todo mundo é mestiço por natureza e a mestiçagem é um elemento identificatório muito interessante na América Latina. Como parte de uma realidade dividida, a gente aceita isso. Mostram-se aqui, enquanto cultura popular, mostram-se plástica e retumbantemente no mar sem fim de possibilidades criativas e artísticas. E aí fica a pergunta, vamos ficar fora disso como professores? Vamos ficar fora dessa riqueza quando falamos de escola de ensino, de aprendizagem de uma língua? Vamos ficar fora disso, tendo essa beleza, essa cultura que é uma fortaleza? Por isso eu sou contra essa ideia de muito protecionismo com a cultura popular. Por isso podemos polemizar depois, argumentar. É por isso que aqui propomos uma experiência artística educativa como um ato feito numa feira popular, ao gosto dos cordelistas, sem evocar medos de inovação, medos que põem em risco a experimentação e põem em risco e também o exercício da inovação. Vamos trabalhar aqui de uma maneira que permitiria trabalhar como um croquis, na verdade, né, da cultura popular, ou croquis. E a ideia do croquis, do croquis, é muito interessante, porque diferente do mapa, são esboços. E acho que, nesse sentido, uma pedagogia, como a gente propunha hoje de manhã, uma pedagogia com um devir pedagógico em aberto, que a gente não se preocupa como fecha, mais importante é ver o que se disponibiliza, acho que já existe esse verbo, né? O que se põe em disponibilidade, como fizemos hoje de manhã, ela gera outra coisa. Mas esse devir pedagógico, a gente não sabe onde a gente vai chegar. E isso é o que dá medo, entendeu? E isso é o que a gente quer evitar. Quando a gente trabalhou com croquis, a gente fez um dos trabalhos, mas a gente pode mostrar, né? Que hoje de manhã o pessoal, desculpa, mas eu vou repetir. Nós vamos repetir. Esse é uma toalha de mesa, esse é um produto feito em 2015, que terminamos esse ano. Não é a primeira peça que a gente fez. A única coisa que a gente fez aqui foi entregar esse retalho. E vocês vão ver em outra obra que Nego desobedeceu. Então, é o que eu digo, né? Você não sabe aonde você vai chegar quando trabalha com a criatividade. Então, aqui tem muitos elementos que vêm do cascudo, porque é um dicionário velho cascudo. A gente trabalha também com outros dicionários, mas sempre volta ao cascudo. Inclusive, aqui está a copla, por aí, ser rígido, virar, porque foi o último quadradinho. Bom, fazer isso é muito difícil, porque a gente pediu. Aqui houve duas condições, que a obra fosse circular, porque a primeira obra era uma cortina que virou manta, que era retangular, e que a obra tivesse crochê. E demos na mão de cada um, foi a única vez que a gente fez isso, a gente está 4 anos trabalhando com essa maneira de trabalhar, não quero dizer metodologia, também me falta a palavra aqui, já vai aparecer. E esse trabalho, então, foi a única vez que a gente deu um quadradinho. Sim? Vamos botar ele aqui, para enfeitar. Esse trabalho tem muita força, porque muitas histórias, como a manta, então as histórias de vida, se vocês quiserem, parece um trabalho ingênuo, um pouquinho naif, talvez, mas é um trabalho que tem muita história de vida e tem até gente morta. Então, ou seja, nós perdemos um estudante que fez parte desse trabalho em 2015. Então você olha a Amanda e os colegas, e principalmente a moça, que é estudante de história, que fez o crochê, ela tem um vínculo muito forte com essa história. Então, ou seja, quando a gente trabalha com aquela perspectiva do devir pedagógico, a gente não sabe para onde vai, a gente tem que considerar também as emoções das pessoas. E aí estamos muito dentro da linha da decolonialidade. Aí ela está incompleta, vocês têm que ter uma parte vermelha que foi incorporada agora, e que a pessoa escolheu, a tecedora, escolheu o vermelho em homenagem ao companheiro que foi embora. Ela, Carla. E aí, o pessoal da biblioteca, a Biblioteca de Humanidades, quer fazer uma homenagem ao rapaz e mostrar as nossas obras, e fez essa espécie de chamada aí nos Facebook, nas redes sociais. E aí é Carla Zélida, estudante de letras, que, pelo visto, não sei o que ela vai fazer nas pesquisas dela, mas está muito envolvida com a questão do crochê e do tecido que conta uma história. Mas aí eu coloquei, como eu dizia, a gente vai permeando o trabalho com imagens, as brincadeiras, os conceitos vão aparecendo, eles usam qualquer técnica, às vezes são muito infantis,
E esse é um trabalho, vou mostrar, que você gosta muito, né, Maria Laura? É o efeito, sim, o problema aqui. Esse é um trabalho terminado ao crochê, que a gente gostou. O ano 2015 a gente só trabalhou com crochê. E que a gente trabalha com compreensão de texto, tá? Só. Porque estamos com alunos que não são. E esse é um trabalho que tem mão de familiar, mão de mãe, de pai, de Espírito Santo. Assim. Enquanto elas armam, eu vou mostrar um trabalho para vocês. Por isso eu queria que ela explicasse o novo. Esse trabalho foi feito dentro da cárcere, ou seja, dentro do sistema penitenciário, onde a gente também trabalha, porque a UNSA tem uma aula chama aula satelital. Então a gente fez esse trabalho e não pedimos esse trabalho. Eles fizeram. E aí está o logo desse. Por isso eu queria que explicasse também o logo e o significado. Assim que a gente vai fazer aqui uma coisa assim meio mambembe, né? Com essas categorias tão populares. E também, já que estamos falando da aula satelital, esses dois trabalhos, esse e esse mapa é feito por uma moça, a única mulher que eu dei aula dentro da aula satelital, que ela estuda comunicação e eles fazem as oficinas, né? E é um mapa de salda. Então, eu não sei o que vai sair desse trabalho. Eu entro no sistema penal para falar de Lima Barreto, Fernando Pessoa, eles adoram, né? Tudo que é Ander. Você diz no sistema penitenciário, você diz que o Lima Barreto tem um livro chamado Cemitério dos Vivos, estamos em casa, são amigos, porque eles de Cemitério dos Vivos a gente está aqui também. Então, esse trabalho foi junto com esse, sim? E os que estão circulando, esses dois trabalhos são parte do projeto de inicial, de 2013, 2014. Antes a gente trabalhou com coro, 2011, 2012. A gente sempre está fazendo uma experimentação com um trabalho extra. E é lindo tocar, né? Eu também acho super lindo tocar. Usar a textura, a experiência da textura é muito legal. Já que eu falei do coro, para o bolsillo do calajeiro. Quando a gente fez a apresentação esse ano numa vitrine no museu, a gente perguntou ao pessoal do coro se queria se fazer presente. Aí uma que costura, que a mãe é costureira, olha o acabamento disso. Depois eu vou mostrar o outro que tem mau acabamento. Então, uma das coisas, desculpa o parênteses, mas é legal, porque a gente que veio com um projeto político, vocês façam tudo isso com a gente em todo o país. Não vamos negar. Mas o que a gente queria falar para vocês é que esse é um projeto muito longo, porque hoje vocês viram quem fez a Tajancito, a oficina, a mini curso, viu que dói, tem costura, sabe? Que você tem que ter uma mesa, tem que ter condições. É super legal trabalhar no chão, né? Mas depois você está com a coluna toda doída, o traseiro dói, aquilo tudo. Então, é como que a gente precisa também trabalhar. A unha fica feia porque usamos o pegamento para ajudar na costura, porque a ideia dela, a minha não, eu sou xiita, eu queria só costura. Ela não, como ela é artista, entende disso, não, a gente tem que trabalhar também. Então, trouxemos tudo. O corpo está muito envolvido, como diz meu filho, faz arte também, que me disseram que eu tenho que fazer um agradecimento a ele. Ele diz que a gente, quando pinta, a gente tem que pintar o corpo, né, mãe? Então, aqui também, a gente tem que colocar o corpo no projeto, né? Nas novas linhas decoloniais, se fala muito nisso. Vamos seguir um pouquinho com o que a gente está fazendo aí. Bom, quando eu comecei a trabalhar com isso, com a cátedra, com a equipe nossa, tudo, sempre tem o pessoal que trabalha em português dando uma ajuda e tudo, a gente começou provando com a questão do suporte e desafiamos, naquele ano a gente trabalhou, que foi 2015, esse ano trabalhamos com o Manuel de Barros, trabalhamos com Pessoa em 2015 e desafiamos a escrever o poema de Pessoa em qualquer lugar. E esse rapaz escreveu numa bola de gás. Outro escreveu no cabelo, ou seja, num pomelo, não sei como é, pomelo. Ou seja, o trabalho investigativo, antes de chegar nisso,
passou por um processo de experimentar em vários suportes, ou seja, sair do papel, da folha de papel, sair do tradicional. Então o aluno traz, eles trazem muito, sabe o quê? Camisa, remeira, não, traz muito folha, porque em geral esse trabalho começa no outono salteio, o outono na Argentina é maravilhoso, e salteio particular também. Então você vê aquele monte de folha, né, que vai, costura, não sei como, cola as folhas numa camiseta velha e escreve um poema ali. Assim que essa experimentação, no início o aluno é a prévia para fazer a peça, não? A peça do ano. Mas essa prévia é muito importante porque o aluno se desestrutura. Sim? O aluno sai daquele esquema da folha de papel. E tem alunos que ficam no impasse. É muito difícil isso. Por quê? Porque nós somos educados numa escola realmente muito castradora. Então a gente precisa trabalhar isso como a gente aqui quer trabalhar isso. Isso combina muito com o português, com a nossa área, né? Nós somos eternos adolescentes. Então, sim, tal movimento, podemos volver antes da bandeirinha, aí, um pouquinho antes, o texto. Bom, então a gente aqui está falando um movimento, provocando a questão da experiência artística educativa. O pessoal no campo das artes fala muito em ação artística. E a gente traz a ideia para uma ação pedagógica. O que é isso? Isso é complexo. É uma ação artística, tem vídeo, tem, não sei, tem performance, ela hoje fez uma performance, tem corte e costura. Então, hoje em dia, essa coisa complexa e coletiva da arte, sim, hoje o projeto coletivo é muito vigente em todas as áreas na arte também, e nós precisamos seguir fazendo isso que a gente já faz. Então, tudo isso é uma proposta indecorosa para vocês de inovação, quer dizer, de inovação não que todo mundo aqui inova, eu conheço meus colegas, meus pares, mas de tentar passar a barreira da folha e tentar costurar, fazer isso, tudo que a gente já faz, mas a gente tem que fazer mais sistemático. A área de português, nesse caso, quantos anos a gente vem fazendo festa junina, cortando quadrilha, colocando corpo. É uma área que isso se presta muito para a gente, né? Porque o ensino de português, especialmente o ensino de português como língua vizinha, ele se presta muito a isso, a esse jogo em que envolve o corpo, em que você dá tudo. A gente não é professor de inglês, a gente é professor de português e principalmente a gente é professor de uma língua vizinha. Não? A gente é amigo. A minha mãe dizia sempre, quando eu era pequena, eu escutei muito isso. O vizinho, até porque eu já tinha um trajeto de mudança de cidade desde 1 ano de idade. O vizinho é um parente mais próximo. Então, olha só, vocês ficam falando aí de língua viva, língua morta. Hoje escutei emparentamento. Gente, o vizinho é o parente mais próximo. Então, a gente trabalhar conceito, a gente trabalha politicamente isso também aqui na área de português. O conceito de língua vizinha, até alguns textos da PP saíram como conceito de língua vizinha. São conceitos muito ricos para trabalhar. Porque, olha só, você já imaginou trabalhar vizinho? Com Lima Barreto, que tem umas crônicas maravilhosas sobre o interior a área rural do Rio de Janeiro. Por exemplo, essa crônica maravilhosa de Cascadura ao Garnier, que ele vai mostrando o bonde passando e vai mostrando da galinhazinha do vizinho até chegar na livraria mais civilité do Rio de Janeiro. Agora, você trabalha isso com o Roberto Arte, que fala do vizinho, do cortiço na Argentina. Então, a categoria vizinhança, ela é rica para a nossa proposta decolonial e latino-americanista. Então, aí vamos pular. Aí a gente chega aqui. Tal movimento não se pretende etnográfico, nada contra. Eu uso um dicionário e proponho um dicionário super etnográfico, nem preservacionista, nada contra, mas ainda tem uma instalação muito forte do preservacionismo e protecionismo que acaba passando a mão e adulando a vitalidade dessa cultura popular, mas talvez seja etnológico, porque você se mete no campo, melhor, a gente destrói a ideia de campo, a gente mergulha na cultura popular, porque é nossa, porque somos nós. Também não se pretende que da plasticidade dessa cartografia, quem hoje teve de manhã, se quiser a gente depois mostra, se temos tempo, 2 fotos ou 3 dos cemitérios que a gente trabalhou semana passada, que hoje trabalhamos de manhã porque trabalhamos a ideia de export. Essa coisa estética de entrar num cemitério, de comer uma comida gostosa, de ver a estética da apresentação de uma feijoada para dizer. Também não se pretende que de sua plasticidade, dessa cultura popular, saia uma cartografia prestativa. Prestativa ao controle.
Não é isso que a gente quer. Por isso a gente prefere a ideia de grupos, porque ela quebra um pouco o rigor do mapa. Os próprios geógrafos dizem que a geografia nasceu para fazer a guerra. Da sua vitalidade da cultura popular, aproveitada, se é que precisa as aspas, aqui para uma proposta lúdico-pedagógica, voltamos a dizer, e faz muitos anos que a gente vem dizendo isso, está tudo bem com a cultura popular, não passe a mão na cabeça da cultura popular. O problema não é a cultura popular. Ela é forte, dentes e músculos, como diz a canção do Caetano. Bom, aí eu conto um pouco, já estou contando, mas vou fazer uma sequência, porque ela, no meu segmento, a gente vai ver uma coisa aqui que é muito legal. Por exemplo, quando a gente fez a manta, aí eu estou mostrando todo o processo da manta, porque eu tenho também esse é um trabalho muito denso, de todos é o trabalho mais denso, é pesado e sério, né? Que é o trabalho que a gente começou a fazer a curadoria. Por exemplo, aí tem pedaços de caporales. Ou seja, por que eu trouxe essa imagem, esse quadradinho? Porque aí tem a história dos caporales, da Bolívia, né, em Salta, entendeu? E todo o debate se essa impronta boliviana, se ela... Não tem problema, deixa eu falar, estou acostumada, tem criança pequena. A impronta da cultura em Salta passa muito por essa fronteira porosa, Bolívia, norte da Argentina. E aí, eu estou dando português, eu vou ficar falando só do sambódromo do Rio de Janeiro? Não posso, eu tenho que falar também disso. E eles, quando você abre, o devir pedagógico te devolve isso. Aí está uma frase que eles copiaram, a gente trabalha com total liberdade aqui para professores de português, de língua, a gente não faz nenhum tipo de... A não ser que o aluno pergunte, é totalmente não diretivo esse trabalho. E mais, eu não vou voltar num trabalho que eu acho uma graça o erro de português, então eu vou deixar. É assim. Sim? Logicamente que depois a gente pode trabalhar isso, mas até porque meu aluno, ele lê, ele faz compreensão de texto, ele tem que estar mergulhado nessa cultura. Ele não tem que estar sendo chamado a atenção porque ele fez o acento da crase na palavra é, que o acento é comum. Depois a gente vê isso. Sim? Na hora, não vamos fazer uma atitude violenta. Uma proposta de fazer uma cortina, assim nasceu, para uma sala de aula com muita luz, mas aí decidimos fazê-la com quadradinhos com história. E por isso, lemos um fragmento de um livro muito legal. A ideia era fazer uma cortina, fizemos uma manta. Hoje de manhã eu dizia, vamos fazer um tapete, vai sair outra coisa, porque a gente pede uma coisa e sai outra. É sempre assim. Mas por quê? Porque o devir pedagógico é aberto, é livre. E aí lemos um livro que eu recomendo muito, se vocês não conhecem, O Casaco de Marx, porque eu estava contando de manhã que eu li o livro só porque o livro estava numa lista de livros mais vendidos no Brasil, parece que foi um best-seller, eu já morava aqui, estou falando de 2008, 2009, no suplemento cultural de livros. E eu li porque minha formação em educação no Rio foi muito forte. Eu li muito Tomás Tadeu da Silva, que agora firma Tomás Tadeu. E eu disse assim, se o livro foi traduzido pelas artes médicas por Tomás Tadeu, é coisa boa. Aí eu pedi à minha mãe, a minha mãe trouxe o livro. E eu estava vivendo uma situação de morte. Então eu leio o livro por uma questão subjetiva. E nesse livro, que tem em espanhol e PDF, sim? Aí tá, eu coloquei, acho que é isso, não? Mas vocês podem buscar, é El Saco de Marx, sim? Nesse livro existe um fragmento, que eu não sei se eu tenho aí. Não tenho, mas vamos ver foto. Eu conto. É um fragmento de uma jornalista, na época da Revolução Industrial, que ela fazia imprensa operária, e ela vai contar como ela era operária e jornalista, e vai contar que ela faz uma saia de retalhos com histórias de vida. Então tinha um pedaço do vestido de noiva da irmã, um pedaço de um botão que era da roupa da mãe, e isso foi nosso leitmotiv, foi nossa proposição para começar esse trabalho. Então, o primeiro trabalho, diferente dos outros, tinha muito creme de vó, café com leite de mãe, não? Então está tudo isso nessa coisa que eu dizia que é muito pesada, é muito forte de trabalhar, mas que a gente acha que é interessante. E aí eu trouxe uma sequência de fotos, a gente pode passar rápido, tá? O Impala está pequeno e está grande. Vamos passando, é só para a gente ver. Cada um foi apresentando seu pequeno tapiz, fizeram trabalhos, o que queria, cada um com sua liberdade. E no Sul, para os artistas, a apresentação de uma obra é uma coisa muito importante. Isso eu aprendi no diálogo com eles.
E esse momento, o momento do armado, essas questões que parecem secundárias, ter uma máquina de costura, ter uma mesa, um lugar para guardar, ganharam significação para mim agora. Tudo isso é importante. Essas obras hoje estão à disposição como acervo da parte pedagógica do Museu Histórico da nossa Universidade Nacional de São Paulo. Por aí eu quero me explicar, eu quero entregar, mas aí o pessoal diz, não, tem que entregar a obra e tal. Aí eu pedi autorização para trazer. E a gente teve a possibilidade de trabalhar nessa mesa enorme. Enquanto isso, a gente fazia prova comum, fazia leituras, ou seja, ninguém que está aqui no mundo é lê o tempo todo não, entendeu? A gente trabalha também sério. Bueno. Ainda quando residual, aí eu faço uma direta alusão a Williams, ainda quando presença fugaz, ainda que se trate de alinhavos, hoje a gente fala que você dizer que o alinhavo é fraco, é verdade, mas ainda assim, essa ação artística, ação pedagógica, é na maneira que propõe Williams, circulação de memórias. E é nessa perspectiva de circulação de memórias que eu digo que a gente sentiu o cheiro do creme da mãe, da avó, porque eles iam evocando essas questões com a manta. E com isso vamos ao passado, esse país estrangeiro. Um país que nos fornece alimentos para ser ativamente residuais. Costurar, bordar e tecer o crochê são práticas culturais que sustentam-se por si mesmas na sua historicidade. São gestos que permitem transpassar fronteiras porosas entre práticas culturais. Queremos falar de curar conteúdos, porque a gente está curando conteúdo como ação pedagógica e conteúdo como ação artística. E também queremos falar de curandeiro, por que não? Queremos bisbilhotar sobre fertilidade, seus cultos, mas quando eu estou falando de uma província que tem impronta cultural como São. E falar de sementes e ventos, e também de mestiçagem, como gostamos disso, a gente gosta muito de falar de mestiçagem, de decolonialidade e de polifonia, que muitas vezes é tensa, porque esse trabalho guarda atenção. E de narrativas. Nesse sentido, nos inspirou um livro que se chama Tramas Culturais, que é um livro da Florência Garramuth, que é tradutora de português, a gente conhece, o pessoal conhece, é da área da literatura brasileira. Recomendo muito esse livro, está muito lindo, está muito legal. Também está em PDF, mas vale a pena o livro em si, a parte visual do livro, porque Florência está fazendo o mesmo trânsito que a Mariana Cortez, que muitos de vocês, que eu, que é o trânsito de aproximar nossa área histórica de português na Argentina, literatura brasileira e afins, com a arte. Sim, hoje, esse livro Tramas Culturais de Florência é um livro de arte, não, de teoria artística. E tecer nossas tramas culturais numa manta de histórias valiosas que aproxima mundos. Esse é um livro de Fuxico. Essa foto é linda. E aí, hoje, a gente incorporou o que a gente fez de manhã para terminar. Então, eu quero passar do tempo. Porque o legal seria a gente conversar, se vocês tiverem vontade. Espera, vamos voltar um minuto. Por que a gente escolheu, não fiquem com ciúme as outras e os outros, por que a gente escolheu isso? Alguém pode dizer? Pelo o depoimento da nossa, como é o nome dela? Dessa senhora, eu acho que Elizabeth, que ela queria vir ao traje, ela queria fazer isso com tecido, e ela, vocês estão como é? De testemunha, que ela disse, você pode dizer o que ela disse? Não? Ela disse que ela ligou ela queria fazer, a Maria Laura falou de ex-votos, de oferendas, e a gente foi lá para os cemitérios de Salto e tal, depois a gente, se tiver tempo, ou manda por algum Face só, e mostramos umas fotos super legais de cemitério, né? Foi legal, gostou? E quando a gente propôs trabalhar com quadradinho, com ex-votos, ela lembrou de um neto falecido com 10 dias. Então, como o filho dela tem todos os filhos lá no sul com nomes maputes, ela ligou para o filho e perguntou o que quer dizer, porque eu vou fazer um quadradinho aqui, que é esse. Não, o ex-voto dela. Aí o filho perguntou assim, mamãe, você está em psicólogo ou em português? É maravilhoso porque fala disso, que a gente tem que levar no nosso trabalho pedagógico, sem deixar de ter os nossos objetivos, mas fazer um trabalho que chegue à alma. É isso. É meio piegas, mas é isso, gente. Não vou negar. Bom, então, e aqui, não sei se vocês querem falar.
nós estamos armando uma obra com um devir, essa coisa do devir artístico e pedagógico é muito legal, porque a obra está em aberto, não é? A obra, a gente não fechou a obra. O que fez a nossa artista curadora? Ela numerou cada pedacinho, está dentro da mala, né? Não pode tocar porque está toda, se desarma. E vamos terminar, porque essa é a prática, isso é um trabalho que demora muito. Por que trabalhamos com tecido? O tecido, primeiro, ele tem uma permanência muito grande. O tecido dobra, também a gente aprende muito com os artistas. O tecido dobra, ele doblês, que seria isso em português? Doblês seria a dobradura, o ato de dobrar, ele é significativo. Ele por si mesmo. Então, por exemplo, segura aqui para mim. Quando eu faço isso, eu tomo para guardar e faço isso, e olha o que eu faço. Olha, não é lindo isso? Então, esse gesto eu trago dentro do coração. Como diria, já que estamos com a etimologia de las pasiones, quando a gente diz, a criança diz, de cor e salteado, quer dizer que está falando de corpos, desde o coração. Então eu faço instintivamente, é muito comum. Aí você está conversando, pega, bota embaixo do braço como pão, ou se não, coloca no coração. E isso é muito lindo para a gente trabalhar. Então tudo ganha significado quando você trabalha nessa, eu não vou dizer interdisciplinar, porque eu detesto a palavra interdisciplinar, mas, e os artistas falam muito de disciplina. Disciplina é um látigo, um chicote. Para que vão falar de disciplina? Vocês acham que eu estou falando de disciplina? Então, a gente está falando igual finlandês, de romper barreiras, mas a gente fala isso há muito tempo na América Latina. Tá? Então, e essa obra, a gente guardou essa chita para ela ser um suporte, esse chitão. O outro chitão, vocês vão ver que é esse, que uma das participantes aproveitou, que é um chitão geométrico, né, de formas geométricas, que anda por aí, a gente pode mostrar. E está em aberta essa obra, ela está toda alinhavada, ou pegada, ou não pegada, com uma etiquetinha. Ela tem uma coisa da fragilidade, da volatilidade, que também, como o ato de dobrar, fala muito do nosso trabalho, do efêmero, do fugaz, do frágil, da fragilidade do nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, olha como é que a gente transforma a debilidade em força. Né? Que dialética maravilhosa, porque a gente transforma isso na força de um trabalho que pode ser guardado mais do que o papel. Sim? Ah, mira que bonitinho. E bom, aí tá guardado, a gente vai mostrar, porque a gente armou um grupo, quem quiser se soma, um GT, é muito chique, né? Um GT acadêmico, assim, um GT para costurar, tecer, fazer crochê, vamos ligar uma para outra pelo WhatsApp, como eu faço ponto esse? Porque se alguma coisa representa essa coisa tão antiga, é o nó do crochê, os pontos iniciais do crochê. Vamos ver mais uma, de hoje, aí a gente está no moderno. E a gente pediu à nossa amiga, eu vou pedir ela que se levante, por favor, para incorporar a calça comprida dela na obra. Olha só que maravilha isso. Então a gente pediu a ela por quê? Isso tem que ver com o corpo. Que a gente falava antes, o trabalho aqui é meio circular, meio espiralado, não sei se dá para entender. Mas a gente quer falar do corpo, porque o corpo faz parte desse projeto artístico. Tem muito corpo, tem muita lágrima, tem de tudo aqui. Mas brasileiro, argentino, impossível, né? Com essas histórias de vida em comum que a gente tem. Bom, para terminar, eu queria, antes de terminar, fazer publicidade, antigo, como vocês dizem. Nós, muitas histórias como a do cemitério, por exemplo, a gente aproveita para o programa Línguas em Sintonia, que vocês podem entrar pelo Facebook, Línguas em Sintonia, ou Línguas em Sintonia UNSA. E aí eu botei o desenho do logo do Universidade de Pueblo, que é um projeto que a gente incorpora as histórias de vida dos cemitérios, enfim, dos poetas locais e tudo. Agora você veja que isso tudo sai de um pequeno departamento de línguas, que tem 12 pessoas, e de uma cátedra de português que temos com planta permanente, como se diz, 2 pessoas. Então as condições são mínimas, mas tem muita vontade de fazer. E, bueno, também temos o Facebook 10 anos português UNSA, e aí colocamos um mapa de Salta. E antes de para terminar, eu queria primeiro agradecer, segundo dizer que esse projeto é um projeto convocante, não tem nada fechado, a gente tem muito aqui de renúncia de outras perspectivas, não é desde com uma posição excludente, mas é fazer apostas em outro tipo de trabalho. A base teórica disso, para mim, eu sou discípula da Suma Palermo, em
Salta, obviamente, e fui formada por ela e tem muita leitura atrás e muitos gestos. E a Zuma foi, em alguma medida, responsável por esse trajeto e esse trânsito e esse ponto de inflexão. O que fica pendente agora é duas coisas. Primeiro, que eu acho que a gente está próximo dos 20 anos do português. Vou mandar para cima. A gente está próximo de fazer 20 anos da Associação Argentina e, na verdade, a gente está com um projeto de convocar vocês para fazer parte desse pequeno grande projeto que tem a força de Hércules, mas o tamanho de Davi, para ver se vocês querem também fazer isso, assim, que roubem a ideia, levem e tragam. Porque esse é um acervo que pode contar histórias, por exemplo, de festas juninas, enfim, de tudo que eu falei, porque eu vim para aqui para contar histórias, porque a gente acredita em narrativas. É só isso, muito obrigada, e muito obrigada por confiar o pessoal da jornada nesse trabalho. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Como ela falou, a gente Chita, Chitão, algum Chico ou Chica, tem alguma pergunta a fazer? Chico ou Chico? É o professor de fonética. Estou relacionando, claro, Chita com Chico, Chica. Bom, se não tem nenhuma pergunta, agradecemos o esforço da Jerusa e da colega por trazer tudo isso de Salta, compartilhar com a gente, e vocês vão levar no coração de vocês, em todas as províncias, ao Brasil também, toda essa experiência que elas trouxeram, né? Com certeza. Obrigado, Jerusa, e até mais.